Que legal ter você aqui no nosso canal. Assim como todo mundo fala, né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aperte no sininho para você receber a nossa notificação quando tiver mensagem nova, curta. E se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha ela com a sua família, com seus amigos e seja um missionário. Seja o braço de Deus nessa terra, levando a mensagem dele, uma mensagem de esperança a muitos corações. Os dias de hoje, com a tecnologia, você tem chances de ser um missionário de diversas formas. Seja compartilhando uma mensagem de Deus, seja contribuindo também com a gente que está fazendo esse trabalho. Aqui do meu lado, você vai ter um QR Code, você tem as chaves Pix, onde você pode fazer a sua contribuição. Aqui na nossa descrição, logo abaixo, você tem todas as demais informações, até as que eu já estou falando aqui, para que você possa entender a seriedade do trabalho que a The Way Church tem realizado. Com esse novo templo que nós ainda estamos reformando e temos tantos desafios ainda para frente, já estamos trabalhando, atendendo muitas vidas com necessidades, seja com cestas básicas, roupas ou demais coisas que as pessoas apresentam necessidades naquele momento, seja também com alguns projetos que nós já estamos colocando em andamento, como o projeto dos contraturnos escolares, como também a musicalização infantil, projeto de esporte, seja com crianças, seja com pessoas que estão em estado sedentário. Estamos trabalhando para fazer com que a comunidade onde nós estamos inseridos possa ser alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo e que possa também ser acolhida no momento das suas necessidades. Por isso, permita que Deus fale ao seu coração. E se isso fizer sentido para você, contribua conosco. Agora, preste bastante atenção. Deus tem uma palavra para o seu coração e eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Que Deus abençoe. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Excepcionalmente, na semana passada não estava aqui. Eu já fiquei sabendo que foi uma bênção, um pastor meu que trouxe uma mensagem poderosa da parte de Deus para os corações daqueles que estavam aqui presentes. Me alegro muito. Estava na cidade de Itajaí, numa reunião de pastores do estado de Santa Catarina, que foi uma bênção também. Glória a Deus por isso. Nós estamos avançando, nós estamos crescendo. E o nosso maior foco é abençoar famílias, abençoar vidas. Trazer uma mensagem de esperança, trazer uma mensagem do Evangelho. Fazer com que Deus faça sentido para você. Não adianta virmos a uma igreja pelo simples fato de termos uma religião. Só faz sentido quando você conecta-se verdadeiramente com Deus. Quando dizer que vai à igreja não se torna um sacrifício, mas um belo momento onde você anseia chegar aqui. E talvez diga como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegra de poder estar aqui. Seja na quarta-feira, no domingo pela manhã, e mesmo nos dias frios, você diz: hoje é dia de culto, que maravilha. Hoje eu quero estar na presença de Deus. E eu oro para que o Senhor produza isso no seu coração cada vez mais. E de que mesmo que você tenha vindo atraído por uma necessidade de uma bênção, que você consiga ao longo do tempo que você vem, vir não apenas pela bênção que você pode receber e vai receber, mas por aquele que te entrega a bênção. Os papais, mamães aqui presentes sabem que quando a gente fica fora de casa, e a gente volta para casa, tudo que a gente quer é abraçar os nossos filhos. Claro, marido, esposa, enfim. Mas, principalmente as crianças. E se você fica muito tempo fora, e dependendo da cidade onde você foi, talvez você traga algum presente para as crianças. Seja um chocolate, seja um brinquedo, seja alguma coisa. E depois de um tempo desse
desse costume, as crianças sabem que quando você voltar para casa, vai ter alguma coisa para elas. E aí acontece algo bem interessante. Porque se você vier para casa com uma mala na mão, e os teus filhos te verem chegando, e você largar as malas e correr para eles porque você está com saudade deles, é muito fácil deles desviarem de você e correr para a mala. É muito fácil isso acontecer. Eles também têm saudade de você, mas o pensamento todo dos últimos dias foi: o que o pai trouxe para mim? O que será que o pai comprou para mim? E aí tudo que você quer é abraçar, cheirá-los, beijá-los, e eles, talvez, se você agarrá-los, eles vão: tá bom, pai, tá bom, e o que o pai trouxe? E é interessante porque nós compreendemos hoje aqui idades que vão de 18 a tantos anos, e nós continuamos como essas crianças às vezes, porque a cada novo culto Deus está aqui, e nós sabemos que Ele tem muitos presentes para nos dar, Ele tem muitas bênçãos para nos dar, mas tudo o que Ele quer é que você o queira, que você pule no colo dEle, que você o abrace, que Ele seja o teu desejo. E chega um tempo em que nós compreendemos isso, que os presentes só são uma consequência, mas o maior presente é quando Ele vem. Porque se existe uma coisa triste é quando o Pai não vem. Se existe uma coisa triste é quando o Pai não vem mais. E se alguém um dia que já perdeu a presença de Deus, como eu perdi, de vir e de não sentir, de não conseguir, e de orar e de clamar, e parece que o céu era de bronze. Não existe pior coisa nesse mundo do que não ter a presença de Deus. E aí eu entendo que Jesus no Getsemane estava orando, dizendo: se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabia que brevemente lá na cruz ia acontecer esse momento em que ele não teria o Pai com ele, e ele não queria passar por esse momento. Esse é um dos piores momentos, quando você não sente Deus, quando você sente um vazio, quando você se sente acuado, quando você se sente só. E eu quero falar sobre um homem que se sentiu só, e este homem escreveu um salmo, o salmo de número 142, o qual eu gostaria de dividir com você nessa noite. Salmo de número 142. Masquil de Davi. O Salmo 142, ele reza o seguinte: em alta voz eu clamo ao Senhor, eu elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Eu derramo diante dele o meu lamento, a ele eu apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o meu caminho, o caminho em que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Eu não tenho um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Amém. Até que esse texto desse Salmo de Davi, nós percebemos pela leitura de que ele estava vivendo um momento difícil. E eu quero discorrer um pouco desse salmo, que salmo, você sabe, ele é um poema, ele é um cântico. Mas alguns salmos, para quem tem uma Bíblia que tem as epígrafes, que ela faz um enunciado antes do salmo acontecer, você vai ver que ele está escrito que é um masquil. Em outras oportunidades eu já expliquei aqui, mas para quem hoje está ouvindo uma mensagem como essa pela primeira vez, o masquil é um tipo de salmo que ele vem carregado de ensinamento.
ele é um salmo carregado de instrução. Você vai aprender algo quando você lê um masquil, quer dizer, a pessoa passou por alguma coisa, ela aprendeu e ela está deixando uma instrução agora. Isso é um masquil. E Davi, ele deixa esse masquil, assim como outros, Salmo 32, 42, 44, 45, 52, são alguns daqueles que estão espalhados pela Bíblia. E quando nós olhamos para o contexto histórico, de onde foi escrito esse salmo, é muito provável de que esse masquil de Davi foi escrito dentro de uma caverna. No momento em que ele estava em fuga, o rei Saul, que era seu sogro também, estava o perseguindo para matá-lo. Davi estava numa situação difícil. Nós vamos ver que a Bíblia relata de que ele esteve pelo menos em duas cavernas, a caverna de En-Gedi e a caverna de Adulão. Mas pelo discorrer daquilo que nós lemos aqui, é possível que não era a caverna de Adulão, aonde muitos homens se juntaram a ele, e também aonde sua família veio vê-lo. Até porque ele fala que não há ninguém por ele estava se sentindo só. É possível de que ele estivesse na caverna de En-Gedi, fugindo do rei Saul, na mesma caverna onde ele estava escondido certa vez, e o rei estava ali por perto, e ele teve a oportunidade de matar aquele rei que o perseguia, mas por ele ser rei, e por Davi entender de que Deus havia permitido que ele fosse rei, ele disse: não estenderei a minha mão contra o ungido do Senhor, não farei mal a ele. Ele tinha tanta honra por aquele homem, não apenas por ser seu sogro, mas por ser o rei, que ele não ousava fazer mal, ainda que aquele homem queria fazer mal a ele. O que é belo desse ensinamento, é de que nós não devemos mudar quem nós somos por conta do outro. E às vezes o outro que nós não esperamos que nos faça mal, nos faz e provoca dentro de nós os piores sentimentos, os sentimentos de uma necessidade, de uma vontade de revidar, de devolver na mesma moeda, de fazer mal da mesma forma que o mal está vindo sobre nós. Mas Davi, ele escolhe não fazer isso. Ele está angustiado, ele está desanimado, ele está perdendo as suas esperanças, e ele está dentro de uma caverna. E às vezes quando nós estamos nos sentindo numa caverna, é muito mais fácil a gente ir cada vez mais para dentro dela, para a escuridão que ela proporciona, nos esconder cada vez mais, nos deprimir cada vez mais, ficar recluso. Isso é uma das coisas que a caverna faz conosco, ela nos atrai. Há algumas cavernas que poderiam ser chamadas cavernas da depressão, porque à medida que a gente vai ali para dar um tempo, a gente começa a ir cada vez mais para a escuridão dela, para o fundo dela, e há pessoas que não conseguem sair, não encontram mais o caminho da luz, não encontram mais um caminho para sair daquilo que lhes aprisionou. Em algum momento este homem chamado Davi, grande guerreiro, já havia matado o gigante Golias, salvo Israel, mas agora ele está sendo perseguido, e injustamente perseguido. Uma das piores lutas que nós temos é quando nós olhamos para as situações que nos acontecem e nós julgamos de que elas não são justas. Não deveria estar acontecendo isso comigo. A pessoa não deveria estar fazendo o que está fazendo comigo, ou Deus não deveria estar fazendo o que está fazendo comigo, porque nem Deus escapa dos nossos julgamentos. Nós olhamos para a nossa vida e dizemos: mas eu faço o que é bom, eu tento fazer o que é correto, e por que que isso me vem? E às vezes as situações, elas são tão difíceis, que nos levam a sentimentos como esse que Davi estava tendo nesse momento. Este salmo é a súplica, é o clamor da vulnerabilidade de um homem. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, com a minha voz eu suplico, eu derramarei perante Ele a minha queixa. Olha como ele começa esse salmo. É quando as pressões nos sufocam, seja os problemas financeiros que a gente
atravessa, um diagnóstico médico, um conflito familiar, uma crise no trabalho, a própria solidão por ela mesma. E aí a gente chega naquele ponto que a gente diz: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não levante a mão, mas quantos de nós já falamos isso? Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu não sei quanto ainda eu consigo avançar. Mas se você pensar bem, faz alguns anos que você disse a mesma coisa e você chegou até aqui, porque Deus sustentou você. Esse mesmo Deus, Ele te encontra na caverna e Ele te sustenta para você sair da onde você está. Ele estava assim, com um sentimento de abandono, falta de apoio. Os versos, as estrofes 3 e 4 diz: quando o meu espírito está aflito, tu conheces o meu caminho, no caminho que eu ando esconderam armadilhas para mim. Olha para a minha direita e vê, não há quem me conheça. Ele diz para olhar à direita, porque nos tribunais dessa época, era ali que ficavam os advogados, à direita do réu. E ele estava pedindo para Deus, justo juiz, que olhasse que não havia ninguém que advogasse a sua causa. Não havia ninguém que pleiteasse a causa dele, diante tanto dos seus acusadores, quanto de Deus. Não havia ninguém por ele. Ele estava sentindo-se absolutamente sozinho. E quando eu falo isso, conecta com muitos sentimentos que estão presentes hoje aqui, porque facilmente nós nos sentimos dessa forma. Quando parece que todo mundo virou as costas, quando parece que nós não temos mais amigos, quando parece que nós não temos mais nem pastor, todo mundo nos abandonou, família, ninguém quer saber como a gente está. É o meu pai que não liga, minha mãe que não liga, ou meus filhos não me ligam mais. Passamos por este momento também, assim como Davi. Todo mundo um dia já se sentiu assim, que ninguém se importa, que não tem para onde a gente fugir, os amigos desaparecem e assim vai. Mas agora, Davi começa a mostrar uma saída dessa caverna. Ele disse: eu clamo a ti, Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. No momento das suas pressões, no momento que ele está vivendo esse pior momento, ele lembra de que Deus jamais abandona um filho seu. Ele fortalece o seu coração, lembrando de que mesmo que aparentemente ele está só, esse Deus ainda é a sua porção. Ele ainda tem essa confiança completa. Essa confiança ainda não foi tocada. O grande problema é quando nós permitimos que Satanás toque na confiança que a gente tem em Deus. Quando nós talvez nunca experimentamos ter uma confiança em Deus. Sempre foi tudo na força do nosso braço, e aí facilmente nós perdemos tudo, porque se roubarem o teu dinheiro, se roubarem o teu trabalho, se roubarem a tua família, eu digo, as situações, né? O que acontece? Você fica completamente só. Davi sentia-se só, mas daqui a pouco, no meio de todo o seu lamento, ele lembra: peraí, mas eu tenho Deus. E às vezes nós colocamos Deus como um último recurso. Já que não tem outra coisa para fazer, vamos para Deus mesmo, sendo de que Ele deveria ser o primeiro. Esse é um dos grandes problemas quando nós não entendemos por que o primeiro mandamento diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Deus precisa ser o primeiro em toda a nossa história. Deus precisa estar no centro da nossa vida e sentado no trono da nossa vida. E quando as situações vêm, nós percebemos que talvez nós tenhamos deixado Deus lá no último cômodo da casa, porque vendemos tudo, deixamos tudo, como aquela mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo aquilo que tinha, tentando a sua saúde, melhorar sua saúde, mas então quando ela não tinha mais nada, ela vai a Jesus. Que Jesus não seja o teu último recurso, que a igreja não seja o teu último recurso. Mas se você chegou aqui porque é o teu último recurso, ainda assim Deus te responde, ainda assim Ele te levanta, ainda assim Ele te sara, ainda assim Ele te arranca da caverna onde você está, aleluia.
Esse homem, ele clama, ele não apenas sussurra, mas ele clama. E é interessante essa palavra clamar, porque do hebraico era como se fosse urrar. Ele urra. É aquele momento que você só consegue fazer quando tu pega teu carro, vai lá para um canto que não tem ninguém e tu dá uns gritos. Talvez só eu já fiz isso na vida. Ou quando você está bem só, porque dependendo da quantidade de vizinhos que você tem do lado, não dá para dar uns gritos como a gente quer dar. Aquele momento que você grita, que você urra. É como, e essa palavra, a etimologia dela diz que urrar como um animal que está acuado. Quando eles iam para matar um animal, e ele se sentia acuado, como um leão que estava acuado, e ele urrava. Era um urro de morte. E a palavra usada por Davi é essa mesma palavra. E ele diz que eu clamo ao Senhor, eu grito ao Senhor, eu urro ao Senhor. Eu estou juntando as minhas forças, eu estou juntando o restinho de fé que eu tenho para dar uns gritos aqui. E quantas vezes eu estive nessa situação, em situações em que aquilo que é lógico e aquilo que é protocolar não funciona mais. O que o pastor quer dizer com isso? É quando aquela oração que você faz assim: Senhor, muito obrigado por tudo. Ou Deus, tenha misericórdia de mim, está tão difícil. É quando você quebra todos os protocolos, é quando você vai com a cara no chão, é quando a gente dá soco no chão dizendo: até quando, Deus? Você diz: mas não, imagina falar uma coisa dessa para Deus. Eu sei, a gente quer se manter dentro disso, eu sei que a nossa confiança, ela tem que nos levar ao ponto de que, Senhor, eu sei que Tu tens um tempo para cada coisa, mas vamos falar aqui de humano para humano. Não tem momento que a gente perde isso. Não tem momento em que tu chora e tu grita e tu vai para o chão e tu coloca a mão no chão e bate e diz: Deus, até quando eu vou suportar isso? Eu não aguento mais. É quando você fecha os vidros do teu carro e você está na BR e é só grito ali dentro. Eu não sei mais o que fazer. Eu não quero perder minha família. Eu trabalho, não consigo. E essa dor, e essa enfermidade, e essas mentiras que estão falando de mim, e essa situação que se levantou. E como é que eu vou provar que eu não sou essa pessoa? Sabe, gritos mesmo, urros. É aquilo que você está contendo aí dentro. Mas tem vontade de fazer, porque está difícil. Como diziam os antigos, o piano está pesado. Não dá para aguentar. Davi estava nessa situação. Ele havia feito de tudo por Israel. Ele havia recebido uma unção de Deus, como se Samuel tivesse dito para ele assim: rapaz, você vai ser o próximo rei de Israel. Ele tinha isso no seu coração. Agora, olha só como estava próximo. Ele matou o gigante Golias, ele casou com a filha do rei, mas daqui a pouco o rei alucinou que queria matá-lo. E agora ele tem que fugir. E agora ele fica longe da sua família. Agora ele está longe de tudo. E a sua vida parece ser só uma fuga. E aí parece que não fecha. Lembra que a gente cantou aqui? Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Eu imagino que Davi pensando: mas a promessa foi que eu seria rei. Mas a promessa foi de que ele estaria comigo. Agora, como é que eu estou nessa situação? Tem momentos em que parece que Deus esqueceu das promessas que fez, mas só parece. As promessas estão sendo construídas à medida em que a gente está lutando. As promessas estão sendo construídas e preparadas à medida que você está vivenciando algumas batalhas que nós escolhemos, que não era para gente, outras batalhas que Deus nos colocou para nos fortalecer e para provar a nossa fé. Ele está ali dentro daquela caverna, e daqui a pouco ele diz: clama a ti,
grito a ti, Senhor, tu és o meu refúgio, és a minha porção na terra dos viventes. Essa aqui é uma oração de libertação, porque à medida que você vai se enfiando na caverna, a escuridão vai vindo sobre você, à medida em que você vai dizendo, não tem ninguém por mim, eu estou sozinho, eu estou sozinha, eu acho que para mim acabou. Gente, essas palavras, elas têm um poder de atrair o que é mal, de que Satanás e seus anjos vão se aproximando. Se os teus olhos espirituais se abrissem, é só entidades malignas chegando perto de você. E eu acredito que esse homem começou a sentir mais opressão, e mais opressão, porque de repente o seu salmo muda. O seu masquil muda, ele não está mais agora falando de que não tem mais jeito, mas ele brada, ele grita, e ele, em vez de dizer, não tem mais jeito para mim, ele diz, tu és o meu refúgio, aleluia. Aleluia, é como se fosse um facho de luz que sai de dentro dele. É o momento em que Satanás está esperando assim, olha, agora vai murmurar, agora vai dizer que acabou, agora vai tirar a vida, agora vai dizer que não devia ter nem nascido. É aquele momento que ele olhava para Jó, da mesma forma, Jó perdeu 10 filhos, perdeu todas as riquezas que tinha, e ele estava olhando, vai murmurar, então Jó rasga as suas vestes e diz, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá, foi o Senhor que deu, foi o Senhor que tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, aleluia. Salmo 142, 6 e 7, atende o meu clamor, pois eu estou muito fraco. Ele começa a falar a realidade para Deus, não em tom de, sabe, porque tem vezes que nós estamos com uma baixa autoestima, ou nós simplesmente estamos nos vitimizando. Ai, todo mundo é mais forte do que eu. Ai, para mim acabou, porque tu sabia que eu não dava conta. Ele só conta uma realidade, e a gente percebe isso na maneira como ele coloca. Eu estou muito fraco. Nesse momento, Senhor, tu está vendo, né? Eu estou fraco nesse momento. Nesse momento eu estou passando por uma dificuldade aqui. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Ele olha para uma realidade e ele fala para o Senhor a realidade. Tem momentos que a gente olha para o adversário e o adversário é mais forte. Ou você acha que Davi olhou para Golias e disse assim, tá fácil. Claro que não, ele era mais forte. Então, e quando ele percebe que ele é mais forte, o inimigo é mais forte, se a gente olhar lá, Samuel 16, ele não vai dizer assim, eu vou te pegar aí porque eu treinei. Ele vai para Golias assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tem alguém que é mais forte do que eu, e quando tu achou que me provocou, tu não me provocou, tu provocou ele. Eu só vou ser um instrumento que tu já caiu e nem sabe. Tem problemas que são mais fortes do que nós. Tem situações que são mais fortes do que nós. E se nós estivermos só, nós não conseguimos. Tem coisas que você não consegue sozinho, você precisa de amigos. Tem coisas que você não consegue, tem lugares que você não consegue entrar, você precisa de intercessão. Tem coisas que você sozinho não consegue resolver, porque do ângulo que você vê, não tem solução. Aí vem alguém com paz no coração e te ajuda a ver uma coisa que você não tinha visto sozinho. Tem outras que a gente instintivamente, porque fez isso a vida inteira, está tentando resolver com a força do nosso braço. Mas a gente começa a clamar a Deus e começa a falar para o Senhor, da maneira como Davi está falando aqui: Senhor, estou me sentindo fraco. Eu estou me sentindo fraco. Sabe qual é a grande dificuldade? Porque eu sou pastor da igreja, então eu não posso estar fraco. Aí eu não conto as minhas dificuldades, aí eu não abro o meu problema. Aí eu estou de repente com uma dor em um determinado ponto do meu corpo. Não, mas imagina o pastor indo no médico, o que vão pensar de mim, né? Eu oro pelas pessoas, elas são curadas, e aí eu estou doente. Tu percebe de que às vezes nós somos tomados dessa bobeira, de uma bobeira, de você não poder dizer, eu estou cansado. Tu vai dizer assim, eu estou me sentindo fraco. Você pode orar por mim. Você pode orar por mim. Você pode me ajudar. E aquela pessoa que está se quebrando com peso, né? Eu quero dizer assim, precisa de ajuda? Não, aqui está tranquilo. E tu percebe que não está tranquilo. Peça ajuda. Peça ajuda. Diga a real situação.
Deus não vai julgar você, porque primeiro que Ele conhece teu coração, Ele sabe que, Senhor, Tu sabes que nós estamos aqui firmes na Tua presença, e você não está firme, porque Ele está te vendo. Diga para Ele: Deus, eu estou vacilante, Deus, eu estou precisando de ajuda, Senhor, como Davi aqui, eu estou fraco, meus inimigos são mais fortes do que eu. Certa vez Josafá fez a mesma coisa, o rei não tinha capacidade de vencer o inimigo, e ele falou, e Deus, calma aí, que essa batalha não é vossa, essa batalha é minha, eu vou lutar, e vocês só vão me adorar, vocês só vão louvar o meu nome. Momentos em que nós estamos na caverna, momentos em que as situações nos oprimem, momentos em que a gente não sabe mais para onde correr, momentos em que a gente não sabe o que vai ser amanhã, seja a situação econômica do Brasil, seja a situação física sua, por conta de o médico ter dado um diagnóstico, seja o ultimato que você recebeu do cônjuge, dizendo assim, não dá mais para nós, cada um vai para o seu canto. Eu não sei qual foi o momento que te empurrou para dentro de uma caverna, eu não sei o que está roubando a tua paz, mas uma coisa eu sei, você chegou aqui nessa noite, e a mensagem para você é, Deus escuta você da caverna onde você estiver, Deus está ouvindo você, Ele sabe exatamente o que você está vivendo, e se você for sincero com Ele, aleluia, haverá resposta para a sua vida. Quando eu olho para o final desse salmo, é interessante porque Davi é tomado de algo profético. Ele diz, tu és o meu refúgio, tu é tudo que eu tenho, e ele diz, liberta-me da prisão. Ele não estava preso, mas ele se sentia preso. Liberta-me dessa prisão, liberta-me dessa situação em que eu estou, eu renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Olha que interessante isso aqui, ele diz assim, Senhor, me liberta dessa situação que eu estou aqui, e eu sei que os justos virão e estarão ao meu redor, e eu vou louvar o teu nome. Se você acompanha a história de Davi, sabe o que acontece com ele? A Bíblia vai nos mostrar de que as pessoas que se juntaram a ele e que vieram até ele, aparentemente não era bem o fruto dessa oração, porque quando nós lemos sobre a caverna de Adulão, que era o próximo lugar para onde ele estava indo, quem se juntou a ele? Homens endividados, homens com problemas, desgostosos da vida, foram os homens que se juntaram a ele naquela caverna, 400 homens que se tornou o primeiro exército dele. É aquele momento que tu pensa assim, meu Deus, aproxima de mim, Senhor, aquela pessoa boa, aquele homem de negócios, aquela pessoa que me empresta um dinheiro, aquela pessoa que a gente já começa a vislumbrar aquilo que vai nos solucionar, e aí o que se aproxima, é uns que parece pior do que tu, é aquele momento que tu diz assim, meu Deus, eu preciso de uma palavra, e chega alguém assim, tu tem um tempinho para conversar, meu Deus, estou todo quebrado, e tu, não, aí tu começa a ouvir o relato, e parece pior do que o teu, e às vezes é tão melhor a gente escutar, porque daí a gente percebe que não tem problema, que o outro é que tem. E sabe qual é a coisa gostosa? É que no meio de toda a tribulação que você está vivendo, você escuta o outro, e Deus começa a mandar palavra para você falar para ele, e você começa a aconselhar, e você começa a dar direção, e você começa a falar umas coisas bonitas, e sabe o que acontece? No meio de tudo aquilo, o Espírito Santo vem no teu coração e diz assim, é exatamente isso que eu estou falando contigo, minha filha, hoje. Exatamente o que você está falando para ela é a solução para o teu problema. Recebe aí que é de graça, recebe aí, porque as pessoas que muitas vezes se aproximam de nós são a resposta de Deus para a nossa vida. A gente está pensando que Deus vai mandar alguém muito santo, que vai mandar alguém muito preparado, que vai botar bem do nosso lado para nos dar um conselho, alguém que vai resolver todos os nossos problemas, e o que Deus faz é diferente, coloca alguém que precisa do teu conselho, para você perceber que em todo o tempo você tinha Deus dentro de você, estava cheio da presença de Deus, só não estava usando. Mas à medida que você usa, à medida que você permite que Deus flua por você, você se limpa e limpa quem está ao teu redor.
Aqueles homens endividados se tornaram o primeiro exército de Davi. E agora eles já não eram mais homens endividados, desgostosos, depressivos, mas eram um exército e se tornaram os valentes de Davi. Homens que não recuavam na batalha, estavam preparados a dar a vida por ele. O que acontece é que quando você entender que Deus tem algo especial para ti, aleluia, vai se levantar um exército ao teu redor, não mais de acusadores para apontar o dedo para ti, mas de pessoas que estarão dispostas a fazer tudo pela sua vida. Deus vai levantar isso dentro da sua casa também, porque no primeiro momento a casa de Davi queria que ele estivesse longe, mas neste momento a casa de Davi chega até ele, aleluia, e ali há uma restauração da família. Eu creio, e eu quero orar nessa noite, porque eu acredito que essa tribulação que você pensa que veio para acabar com você, é a resposta para restaurar a sua casa, é a resposta para restaurar a sua família, é a resposta para tudo aquilo que ainda vai acontecer, porque ele sai dali, ele recebe um exército, e dali ele só caminha em direção ao trono que Deus já havia falado que aconteceria na vida dele, porque incomparáveis são as promessas de Deus, aleluia. E assim, com você de pé, por gentileza, eu quero finalizar.